Boa noite. O presidente da Venezuela anunciou hoje que o povo venezuelano voltou a ser dono dos campos de petróleo da Foz do Rio Orinoco. É uma das mais importantes reservas do mundo. A Venezuela nunca deixara de ser dona do petróleo. O que Chávez fez, precisando de mais dinheiro, foi obrigar as empresas estrangeiras a aceitar a participação majoritária da estatal de petróleo venezuelana, a PDVSA. É a bandeira nacionalista disfarçando um projeto de poder pessoal, autoritário e perigoso para toda a região. A festa da estatização. Evo Morales comemora um ano de ocupação dos campos de gás e petróleo da Petrobras com festa e novo pacote. A farra da falsificação. Postos de combustíveis que clonam marcas famosas mantêm as portas abertas em São Paulo mesmo após denúncia. Efeito cascata. Agronegócio cresce e puxa a indústria de máquinas e caminhões. E a arte que vai de trem. Artistas fazem do metrô do Recife uma exposição em movimento. O Jornal da Globo está no ar com as notícias da volta do feriado, uma emocionante decisão por pênaltis na Europa e o som muito original dos veteranos do Wackity. A volta do feriado deixou movimentadas as principais estradas do país. Vamos ver como está a situação agora na Baixada Santista. De lá, fala ao vivo a repórter Fabiana Faria. Boa noite, Fabiana. Boa noite, William. Quem decidiu aproveitar a folga do dia do trabalho até o final, neste momento não enfrenta problemas na volta para casa. 220 mil veículos deixaram São Paulo neste feriado em direção ao litoral. Mas até o começo da noite, quase 200 mil já tinham feito o caminho de volta. Na chegada à capital, pelo sistema Anchieta Imigrantes, o motorista enfrenta trânsito intenso, mas sem pontos de congestionamento. Na BR-381, que liga Belo Horizonte à Vitória, a situação é a mesma. Nas principais rodovias brasileiras, também. William. Obrigado, Fabiana. Postos de gasolina que enganam os consumidores continuam funcionando normalmente agora à noite, pouco depois de serem denunciados pelo Jornal Nacional. A propaganda do posto e o preço baixo atraem os consumidores. Para o senhor, esse posto é de que bandeira? Para mim é BR Petrobras. Este posto na Zona Sul de São Paulo nunca foi BR, mas usa sem pudor os símbolos da distribuidora, o que é contra a lei. O posto com bandeira só pode vender o combustível da marca que exibe. Mas não é o que acontece aqui. O Jornal Nacional mostrou que o consumidor é duplamente enganado. O posto usa a marca BR indevidamente e vende combustível adulterado. Além de solvente, um teste revelou que a quantidade de álcool misturada à gasolina é de 68%, quase 3 vezes mais do que o permitido. O carro está preparado só para rodar com gasolina, você colocar um negócio desse aqui dentro, vai estourar o veículo. Este cliente viu a reportagem e voltou ao posto para reclamar. Eu tô vindo aqui para querer ver o pessoal aqui do posto. Já abasteci aqui 2 vezes com um outro carro que eu tenho antigo. E eu quero saber agora a resposta que eles sempre me dão. Qual é o combustível que eles pegam? Você colocou gasolina? Coloquei gasolina. Gasolina, o carro falha mesmo. Mas ninguém deu explicações ao consumidor. Outros postos da capital paulista, flagrados imitando bandeiras conhecidas, também funcionaram normalmente, mesmo depois da denúncia. Um fica na Zona Sul de São Paulo e lembra a Shell. Na região central, outra fraude. O posto tem as mesmas cores da Esso e os frentistas usam o uniforme com o nome da empresa. A mesma marca é copiada neste posto, na Zona Leste. Todos ainda em operação agora à noite. Nós, consumidores, somos lesados em tudo. E, além disso, na gasolina também. Segundo as distribuidoras de combustível, existem pelo menos 200 postos clonados no estado de São Paulo. A gente teria que ter um trabalho duplo. Primeiro, o consumidor tinha que ter mais atento. Segundo, nós teríamos que ter uma eficácia maior dos órgãos de fiscalização. Isso cria uma lentidão nas ações, uma lentidão nas decisões, o que é um prato cheio para que o fraudador possa atingir o seu objetivo, que é vender um produto adulterado. Aqui no Brasil, o 1º de maio teve grandes shows de música, especialmente em São Paulo, onde multidões foram presenteadas com pouco discurso e muita música pelas centrais sindicais.
Cenário bem diferente na Venezuela e na Bolívia. Hugo Chávez e Evo Morales comemoraram o 1º de maio com um festival de nacionalizações. Ambos querem mais dinheiro para financiar projetos políticos. Na Venezuela, uma medida já esperada. Por um acordo com 11 das 13 empresas estrangeiras que exploram petróleo no país, a PDVSA, a estatal petroleira, se torna dona de 60% das ações das multinacionais. É um ato histórico. Chávez disse que foi um ato histórico e que a Venezuela encerra um ciclo perverso que foi a abertura do setor de petróleo no país. Hugo Chávez também anunciou medidas de impacto popular. Aumentou o salário mínimo em 20%, pouco acima da taxa de inflação medida pelo Banco Central da Venezuela, que foi de 19,4% entre abril de 2005 e abril de 2006. E a partir de 2010, a diminuição da carga de trabalho para 6 horas diárias. Na Bolívia, desde cedo, a empresa estatal de petróleo anunciava que o país assumiria, a partir desta quarta-feira, o controle total do processo de exploração de petróleo e gás. O presidente Evo Morales exaltou as nacionalizações em seu discurso para uma multidão reunida em La Paz, para o 1º de maio e pelo aniversário de 1 ano do decreto que estatizou os campos de petróleo e gás do país. Mas o presidente boliviano acabou não falando sobre novos decretos de nacionalização. Evo Morales disse que a Bolívia precisa de investimentos e que por isso não quer confiscos, e sim negociações. Mas deixou claro, a maioria acionária e o controle serão sempre da Bolívia. A Bolívia ainda não resolveu com o Brasil um contencioso milionário quanto a Petrobras receberá do governo boliviano pela nacionalização de 2 refinarias naquele país. Para especialistas em energia, as medidas anunciadas hoje pelo governo boliviano não modificam o que já tinha sido anunciado há um ano, quando Evo Morales decretou a nacionalização do gás e do petróleo. Segundo Adriano Pires, diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura, a Bolívia apenas consolidou a decisão de transformar as empresas multinacionais, entre elas a Petrobras, em meras prestadoras de serviço. Petrobras vai produzir gás, vai entregar esse gás para a empresa boliviana vai transportar esse gás, a empresa boliviana vai comercializar esse gás e vai pagar a Petrobras pelo fato de a Petrobras ser a operadora do campo de gás e nada mais. Para ele, as novas decisões não vão afetar o fornecimento de gás para o Brasil, mas mantém o clima de instabilidade criado por Evo Morales no ano passado. O governo boliviano não deu uma resposta para a pendência com o Brasil, o preço que irá pagar pela desapropriação de 2 refinarias de petróleo que tinham sido compradas pela Petrobras. A Bolívia já disse que quer pagar apenas o mesmo que foi gasto pela empresa brasileira, 70 milhões de dólares. Mas a Petrobras diz que investiu muito nas refinarias e que hoje o preço de mercado delas é bem superior, 200 milhões de dólares. O ministro das Minas e Energia, Silas Rondô, disse por telefone dos Estados Unidos que está otimista. Eu não acredito em qualquer atitude que venha agredir o clima, que é muito bom de negociação, e está avançando positivamente. É a questão que é fundamental, porque é o preço das refinarias, e o ministro Villegas tem demonstrado toda a disposição para negociar a forma como será feito a transferência de controle acionário. Para Adriano Pires, a Bolívia não é mais um bom negócio para a Petrobras, mas por enquanto as atividades não podem ser interrompidas. Principalmente porque o Brasil depende muito do gás boliviano. Então hoje a gente está refém da Bolívia e, na minha opinião, nós estamos refém da Bolívia nos próximos 4 anos. O presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, que também está nos Estados Unidos, disse que os contratos com a Bolívia ainda permitem uma rentabilidade de longo prazo adequada. O reaquecimento do agronegócio está produzindo reflexos nas linhas de montagens. As fábricas de caminhões, tratores e máquinas agrícolas comemoram o aumento das vendas. 2007 pode se revelar como um dos melhores anos da história da indústria de caminhões instalada no Brasil. A produção no primeiro trimestre deste ano foi 15% maior em relação ao mesmo período do ano passado. Algumas montadoras foram muito além desse índice. A Ford Caminhões, por exemplo, aumentou sua participação para pouco mais de 1/5 do mercado nacional, ao vender 29% mais no primeiro trimestre deste ano do que no primeiro trimestre de 2006. A razão da euforia está no campo, longe das cidades onde os caminhões são montados.
O bom momento do agronegócio é que está puxando as vendas da indústria. Isso fica mais claro ainda nas fábricas de tratores e máquinas agrícolas, que venderam 24% mais nos 3 primeiros meses em 2007 do que nos 3 primeiros meses do ano passado. É um crescimento bom para a indústria e ótimo para o mercado de trabalho. Esta fábrica de motores a diesel, por exemplo, que é uma grande fornecedora da indústria de caminhões e tratores, contratou só nos últimos 30 dias 135 novos trabalhadores para fazer frente ao aumento das encomendas. A empresa acha que as vendas vão continuar aquecidas. Pelo que nós sabemos do mercado, conhecemos do mercado, a nossa expectativa hoje é que vai ter uma continuidade, porque nós temos condições, um cenário tanto externo como interno bastante favorável. A virada no campo, depois de 2 anos de crise para o agronegócio, aconteceu no segundo semestre do ano passado, quando o governo americano anunciou a intenção de incentivar a produção de álcool combustível a partir do milho. De acordo com este analista, os olhos do mercado internacional começaram a se voltar para os países que poderiam suprir a maior procura por grãos: Argentina e principalmente Brasil. Temos uma perspectiva favorável, pelo menos nos próximos 2 anos, para as próximas 2 safras, de preços internacionais relativamente superiores, e isso vai trazer uma perspectiva favorável para o setor, mesmo com um câmbio desfavorável à atividade. Então, se o câmbio vier ajudar, esse crescimento pode ser ainda maior. Juízes do Superior Tribunal de Justiça consideram iminente o afastamento de um colega que está sendo acusado pela polícia de vender liminares. No Superior Tribunal de Justiça, a expectativa é que o ministro Paulo Medina tome uma decisão nesta quarta-feira. O ministro foi aconselhado a se afastar do tribunal. Ele apresentou uma licença médica quando surgiram as denúncias de que teria vendido uma liminar. Durante as investigações, apareceu uma outra suspeita. A polícia gravou uma conversa em que, segundo os investigadores, o ministro apareceu antecipando o voto de um processo. O caso foi publicado no jornal O Globo. Paulo Medina era relator de um pedido para parar uma ação contra Fernando Furtado Ferreira, diretor do Minas Tênis Clube de Belo Horizonte, flagrado com uma carteira policial falsa. O advogado Paulo Eduardo Almeida de Melo, que é amigo do ministro, ligou e defendeu o dono da carteira falsa. Segundo a polícia, Medina revelou como iria votar. O ministro falou: ele não se apresentou como polícia, então não há crime. Estou saindo aí para ver se por aí é mais fácil. E, de acordo com a polícia, explicou o que o advogado deveria fazer no julgamento. Medina explicou: manda ele fazer uma sustentação oral. Manda fazer porque sem sustentação é meio perigoso. Um dia depois do telefonema, Medina votou a favor do recurso e a decisão acabou sendo seguida pelo tribunal. O advogado do ministro disse que não houve ilegalidade. Não há uma orientação ilegal, não há uma exploração de prestígio. Esse contexto em que nós estamos vivendo hoje, tudo